Vamos dar uma olhadinha lá na confusão na CPMI do INSS. E eu falo confusão por quê? Porque tudo que acontece lá acaba em confusão. A CPMI, ou seja, Congresso, Câmara e Senado, né, a CPMI mista do INSS, adiou a votação da quebra de sigilo bancário do Banco Master. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que o adiamento foi um acordo entre a oposição e a base governista. Vamos chamar a Carol Rosito, que tem as informações para a gente, ao vivo de Brasília, falando conosco lá do Congresso Nacional. Boa tarde para você, Carol. Bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. De fato, a gente já acompanhou muito bate-boca, né, dentro dessa CPMI desde que ela começou a funcionar, mas hoje é o primeiro dia dos trabalhos, né, desde a retomada ali das atividades legislativas, com o fim do recesso parlamentar. Então, eles ainda estão pegando no ritmo, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, a CPMI já tinha tido ali uma primeira etapa de trabalhos pela manhã, votaram ali alguns requerimentos e decidiram adiar outros requerimentos, principalmente os que tratam sobre Banco Master. Carlos Viana disse que os requerimentos que tinham sido apresentados estavam muito abrangentes, assim, saindo do escopo da CPMI do INSS, que os parlamentares estavam querendo, por exemplo, pedir quebras de sigilos em relação ao Banco Master dos últimos 10 anos. Então, o que eles acordaram, né? Foi um acordo ali entre oposição, governistas, para eles tentarem restringir esse marco temporal. Então, fecharam ali o foco nos últimos 5 anos e também o foco nos trabalhos em relação à competência da CPMI. Então, sobre contratos de consignados a aposentados e pensionistas do INSS, né, que foram oferecidos ali pelo Banco Master. Isso só deve voltar à pauta de discussão, os parlamentares só vão apresentar novos requerimentos depois do Carnaval, especificamente, inclusive, no dia 26, foi a data marcada, que por um acaso ou não é a data também que é esperado Daniel Worcar, o dono do Banco Master, depois do acordo que foi fechado ali também entre Viana e os advogados. Eles adiaram, a princípio esse depoimento estava marcado para o dia de hoje, eles pediram para adiar. Viana se convenceu, né? Marcaram então para o dia 26, com um acordo também de que os advogados não vão pedir habeas corpus para tentar adiar e ele também não vai permanecer em silêncio. Então, está tudo sendo acordado aí nos bastidores para que essa CPMI volte a andar. Dessa vez, de alguma maneira, focada também na relação com o Banco Master. Então, hoje, eles adiaram esses requerimentos, mas aprovaram requerimentos, por exemplo, que tratam sobre pedidos de prisão preventiva a pelo menos 6 pessoas que são investigadas aí em relação à fraude do INSS. Esses pedidos agora serão levados ao Supremo Tribunal Federal. Claro, isso cabe, por exemplo, ao ministro André Mendonça, que é o relator do processo lá no STF, mas eles aprovaram os requerimentos de pedido de prisão preventiva. Neste momento, porque além de discutir requerimentos pela manhã, agora à tarde, depois de um intervalo para o almoço, eles retornaram para ouvir o primeiro depoimento dessa segunda etapa, né, digamos assim, de CPMI, que é com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Ele que foi colocado ali no lugar de Alessandro Stefanuto em abril ainda do ano passado, quando veio à tona toda a operação da Polícia Federal, mostrando então o esquema de fraude dentro do INSS. Ele era o número 2 dentro do INSS, foi colocado então e é o atual presidente, está respondendo nesse momento as perguntas dos deputados e também dos senadores. A gente está aqui no túnel do tempo, de olho também em tudo que está acontecendo lá dentro do plenário da CPMI. Débora. Muito obrigada, Carol Rosito, que segue acompanhando, então, os acontecimentos na CPMI do INSS. Até já já, Carol.